Então, nos quadros de dermatite atópica mais graves, né, a gente vai precisar utilizar aqui algumas medicações, como, por exemplo, o metotrexato ou a ciclosporina. O mais utilizado desses aí é o metotrexato, né? O metotrexato é uma medicação que é administrada uma vez por semana. A dose vai depender de cada tipo de paciente, de cada paciente. E essa é a função desse metotrexato é reduzir a inflamação do corpo. Né? A gente viu também lá na fisiopatologia, e agora faz sentido, porque que a gente precisa explicar, né, como funciona a dermatite atópica para o paciente aderir ao tratamento, né? Voltando lá ao que a gente comentou no início. Então, se eu tenho uma pele extremamente inflamada, o sistema imunológico muito atacado, eu preciso diminuir a potência desse meu sistema imunológico. Então, o metotrexato ele tem essa função de reduzir o sistema imunológico. Então, é um medicamento que a gente precisa ter muito cuidado de utilizar, né? Precisa de um acompanhamento médico muito estreito ali, porque a gente vai estar fazendo o que a gente chama de imunossupressão, reduzindo a imunidade do paciente. Então, obviamente, os riscos aí de terem uma infecção grave são evidentes, então a gente precisa avaliar e estar seguindo aí muito bem os pacientes. A mesma coisa a ciclosporina. A ciclosporina também é um medicamento que faz com que a imunidade do paciente diminua, né? E com isso a dermatite atópica melhore, né? É uma das drogas que mais rapidamente funciona, né? Tira o paciente rapidamente da crise, mas é uma droga aí que pode, como eu falei, diminuir muito a imunidade do paciente, além de ter efeito colateral renal, então o paciente pode ter até insuficiência renal e pode ter hipertensão arterial sistêmica, né? Aumento da pressão. Então, uma droga que a gente utiliza por pouquíssimo tempo naqueles pacientes muito graves que a gente precisa trazer logo uma melhora mais rápida e suspender logo esse medicamento em poucos meses aí para evitar essa quadro de piora dos nossos pacientes, né? E aí, de forma mais moderna, de forma mais clássica, a gente surgiu aí uns medicamentos, né, que não estão disponíveis só para dermatite atópica, estão disponíveis para uma gama número muito grande de doenças dermatológicas e que a gente vai falar muito no canal aqui, que são os imunobiológicos, né? O que são medicamentos imunobiológicos? São medicamentos que regulam o sistema imunológico atacando ou inibindo diretamente uma substância específica, né? No nosso sistema imunológico, a gente tem as nossas células e a gente tem o que a gente chama de citocinas, que são como substâncias que servem para as células se comunicarem, né? E aí a gente consegue utilizar algumas substâncias para inibir ou ativar determinada substância para que, digamos assim, o diálogo entre o sistema imunológico mude e a gente consiga modular o nosso sistema imunológico. Então, elas, diferentemente das outras que são drogas imunossupressoras que reduzem a funcionalidade do nosso sistema imunológico, a gente está falando aqui de medicamentos que vão modular, que vão alterar o nosso sistema imunológico de uma determinada forma que a doença especificamente seja controlada. E a gente tem um medicamento aí para dermatite atópica que foi aprovado já há alguns anos, que chama Dupilumab. Que o nome comercial é Dupixent, vou projetar aqui também de novo, é esse aqui Dupixent, né, ou Dupilumab. Esse é o medicamento, ele é uma injeção, um medicamento injetável, e ele atua como, né? Ele atua inibindo duas citocinas que são dessas substâncias aí muito importantes, né, na fisiopatologia da dermatite atópica, que é a interleucina 4 e a interleucina 13, né? Essas interleucinas, né, que são essas citocinas, elas acabam estimulando a produção de eosinófilos, né? Lembra lá que eu falei anteriormente que os pacientes com aumento de eosinófilos, aumento de IgE, têm uma dermatite atópica mais grave? E é justamente esses pacientes que respondem melhor ao dupilumab, porque ele acaba inibindo essa interleucina 4, que é uma citocina que chama mais eosinófilo, que piora os quadros alérgicos. Inclusive, é um medicamento que pode ser utilizado até para os pacientes que têm asma grave, né? Também a gente acaba podendo utilizar. Ela é uma canetinha, né, que a gente acaba disparando, né, com agulha, injetando no paciente, e ela já foi liberada, né, pela ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, e a gente consegue para os nossos pacientes hoje com até uma certa facilidade aí a liberação, né, já está no rol da ANS, isso é muito bom.
Tá? Então é um medicamento muito interessante para o tratamento da dermatite atópica mais grave, né? E mais recentemente, a gente tem um surgimento de vários medicamentos chamados inibidores de JAK. Vou botar aqui para a gente ver, são esses inibidores de JAK. Os inibidores de JAK, eles são medicamentos por via oral, tá? São medicamentos mais modernos, é o que tem de mais moderno para o tratamento da dermatite atópica. São medicamentos por via oral, ou seja, são comprimidos que o paciente toma. E esses inibidores de JAK, eles fazem uma redução do processo inflamatório também, impedindo que as células mandem as mensagens de inflamação e inibindo então esse processo, a perpetuação da inflamação pelo corpo, né? Tem um mecanismo super complexo, não precisa a gente entrar em detalhes aqui, mas eu vou mostrar aqui. A gente tem aqui uma cascata, por exemplo, de célula, né, da célula, que vai levar ao processo de transcrição e de tradução de proteínas que causam o quadro inflamatório. E quando a gente utiliza esses inibidores de JAK, né, são medicamentos que vão impedir essa produção dessas citocinas aqui. Então, no final das contas, a gente está sempre tentando inibir a produção dessas citocinas inflamatórias, seja através do Pilumab, seja através dos inibidores de JAK, né? São esses medicamentos que vão agir dentro das células, impedindo a produção dessas proteínas aí inflamatórias na pele, né? A gente tem alguns medicamentos hoje saindo, por exemplo, o Padacitinib, então, toda vez que a gente vê esses nomes que terminam em NIB, né, são esses inibidores de JAK. Então, o Padacitinib é um dos medicamentos aí para o tratamento, né, da dermatite atópica que está liberado e a gente utiliza bastante aí no nosso dia a dia. É um pouco mais difícil da gente conseguir a liberação, porque como é um medicamento mais novo, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó, a notícia. É um medicamento mais novo, né? A Anvisa liberou o que a gente chama de Rinvoq. Rinvoq é o nome do medicamento, né? O nome fantasia, por assim dizer. O nome da droga é Upadacitinib, que é um medicamento super bom para o tratamento aí da dermatite atópica mais grave, né? Qual que é o efeito colateral desse medicamento aqui, né? Nem tudo são flores, todo medicamento, todo tratamento pode ter efeito colateral. O efeito colateral aqui que esses pacientes podem ter reativação de herpes, né? Então é importante ter vacina do herpes zoster, se for adulto aí, né? Se for criança, ainda não toma, né? Mas ter a tomada da vacina da catapora, né? Da varicela já reduz bastante a chance de ter um quadro aí de reativação do herpes zoster.